Imagine um garoto pobre, epilético, filho de um pintor de paredes e uma lavadeira, que cresce no subúrbio do Rio de Janeiro do século XIX. Esse menino, com pouca instrução formal, se tornaria, décadas depois, o maior escritor brasileiro, o fundador da Academia Brasileira de Letras e um dos principais nomes do realismo mundial, reverenciado por gigantes como Susan Sontag e Harold Bloom. Esse é Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis, o homem que nos ensinou que a literatura é muito mais do que contar histórias. É um espelho da alma humana, com todas as suas contradições, ironias e sutilezas. Mas como esse garoto mestiço, nascido em uma sociedade escravocrata, atravessou os preconceitos raciais, as barreiras econômicas e a falta de acesso à educação para se tornar o autor de obras-primas, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, a vida de Machado de Assis é, por si só, um romance extraordinário. Seu percurso nos revela não apenas um talento genial, mas uma força interior impressionante. Enfrentando doenças, pobreza, preconceito e até a solidão de quem sempre se sentiu deslocado. Machado forjou um estilo literário único, marcado pelo humor ácido, pela crítica social disfarçada de aparente leveza e por uma visão profunda da natureza humana. Nesta jornada, vamos mergulhar nas origens desse homem que transformou a literatura brasileira e mundial, compreender como sua vida moldou sua obra e descobrir as cicatrizes invisíveis que ele carregava e que transbordaram para as páginas que escreveu. Prepare-se para conhecer o Machado por trás dos livros, o homem por trás do mito, o gênio por trás da timidez, o revolucionário por trás da linguagem clássica. Se você também é apaixonado pela literatura brasileira e quer descobrir as histórias escondidas por trás dos maiores escritores, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas viagens literárias. Autor e obra. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, uma região pobre, com casebres humildes, onde a presença da escravidão ainda era fortemente marcante. Filho de um mulato liberto, pintor, de paredes, e de uma açoriana, lavadeira, Machado cresceu em meio a adversidades econômicas e sociais que, embora não explicitadas em seus textos, deixaram marcas profundas em sua formação e em sua visão de mundo. Dono de uma saúde frágil, desde a infância, com crises epilépticas recorrentes, Machado não teve acesso ao ensino formal regular. Foi alfabetizado por uma vizinha, e mais tarde aprendeu francês e latim com o padre Silveira Sarmento. Desde muito jovem, frequentava livrarias e tipografias no centro do Rio, onde trabalhou como aprendiz de tipógrafo. Esses ambientes foram sua verdadeira escola, e o contato com os livros, mesmo que esporádico e precário, revelou sua vocação precoce para a literatura. Machado começou publicando poesias românticas em jornais e revistas, sob pseudônimos, ainda na adolescência. Sua estreia literária oficial ocorreu com o livro de poemas Crisálidas, 1864, que refletia as influências da estética romântica dominante na época. Contudo, a virada de sua carreira e de sua importância para a literatura mundial se deu com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, obra que rompeu definitivamente com o romantismo e inaugurou o realismo no Brasil, com traços inovadores de humor negro, pessimismo filosófico e uma narrativa fragmentada e introspectiva. O romance narrado por um defunto autor foi revolucionário para a literatura de língua portuguesa e insere Machado de Assis no rol dos grandes escritores modernos, ao lado de nomes como Flaubert e Dostoiévski. Além de Brás Cubas, sua produção inclui outros clássicos absolutos como Quincas Borba, 1891, onde cunha sua famosa filosofia do humanitismo, Dom Casmurro, 1899, um dos romances mais debatidos da literatura, especialmente pela dúvida eterna em torno de Capitu. E Esaú e Jacó,
1904, que aprofunda seu olhar sobre a complexidade das relações humanas e políticas. Sua obra é marcada por um estilo sóbrio, elegante, com frases precisas e ironia afiada. Mais do que histórias, seus livros oferecem reflexões profundas sobre a condição humana, a hipocrisia social, os limites da moral e os caprichos do destino. Machado não apenas escreveu romances e contos, mas também crônicas, peças de teatro e poesias, além de ter atuado como jornalista e crítico literário. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 23 e tornou-se seu primeiro presidente, um reconhecimento simbólico da sua grandeza intelectual. Hoje, sua obra é considerada um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. Traduzida para diversas línguas e objeto de estudo em universidades ao redor do mundo, sua importância transcende o tempo, e a atualidade de seus textos é impressionante, especialmente pela maneira como desvenda as motivações ocultas do ser humano. Se você quer continuar explorando como a trajetória de vida de Machado moldou sua genialidade literária, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem também ama literatura e deixar seu comentário dizendo qual obra dele você já leu ou quer ler. Infância e origem. A infância de Joaquim Maria Machado de Assis foi marcada por um cenário de privações materiais, mas também por experiências singulares que moldaram sua sensibilidade e visão de mundo. Nascido em 1839, no Morro do Livramento, uma região marginalizada do Rio de Janeiro imperial, Machado cresceu em um Brasil ainda fortemente escravocrata e socialmente estratificado. Seu pai, Francisco José de Assis, era um pintor de paredes mestiço liberto, e sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, uma imigrante portuguesa açoriana que trabalhava como lavadeira. Desde cedo, a orfandade e a vulnerabilidade social foram companheiras constantes na trajetória do futuro escritor. Perdeu a mãe ainda na infância, ficando sob os cuidados da madrasta Maria Inês, uma mulher simples e de poucas posses, mas que ofereceu afeto e estabilidade ao menino. O pai também morreria cedo, quando Machado tinha cerca de 10 anos, deixando-o órfão e ainda mais exposto às dificuldades de sobrevivência. A infância no morro, uma espécie de limbo social entre o centro urbano e as zonas mais periféricas, expôs Machado a um cotidiano de contrastes, a pobreza da sua própria condição e o contato, mesmo que à distância, com as elites cariocas que transitavam pela cidade em ascensão. Esse convívio indireto com a desigualdade social, a discriminação racial velada e as rígidas barreiras de classe provavelmente contribuiu para desenvolver em Machado aquele olhar aguçado e cético que caracterizaria toda a sua obra. Apesar das adversidades, Machado sempre foi descrito como uma criança introspectiva, observadora e de hábitos silenciosos. Não frequentou escolas regulares, pois a educação formal era, na época, um privilégio quase exclusivo dos filhos das elites brancas. No entanto, encontrou em figuras do seu entorno, como a vizinha e professora Dona Maria da Glória, que lhe ensinou as primeiras letras, e posteriormente o padre Silveira Sarmento, que lhe apresentou os rudimentos do latim e do francês, os primeiros mestres de sua formação intelectual. Ainda muito jovem, começou a trabalhar como vendedor de doces e ajudante em uma padaria, mas foi na tipografia de Paula Brito, um importante editor e escritor da época, que teve contato com o universo dos livros e da imprensa, ambientes que estimularam sua paixão pela leitura e pela escrita. A convivência com figuras do meio literário e intelectual carioca abriu-lhe portas para um mundo que, de outra forma, lhe seria inacessível. Machado também foi profundamente marcado, desde a infância, por sua condição de saúde frágil. Diagnosticado com epilepsia ainda criança, doença estigmatizada na época, conviveu ao longo da vida com crises recorrentes que impactaram não apenas sua saúde física, mas também sua psique. Muitos estudiosos identificam nesses episódios traumáticos o germe do pessimismo, da introspecção
e da ironia amarga que atravessam sua obra literária. A origem humilde, o isolamento social, as barreiras impostas pelo preconceito racial e de classe, e as limitações impostas pela doença, formaram o caldo de experiências que o tornaram um observador atento das contradições humanas. É interessante notar que, embora raramente tenha abordado de forma explícita questões raciais em sua literatura, Machado sempre esteve consciente da sua posição num país marcado pela escravidão e pelo racismo estrutural. Este período formativo de sua vida oferece importantes pistas para compreendermos o olhar desencantado e analítico que ele lançaria, anos mais tarde, sobre a sociedade brasileira e a alma humana. Machado soube, como poucos, transformar as limitações da sua infância em ferramentas para criar uma literatura que, mesmo enraizada na sua experiência pessoal, alcança uma universalidade impressionante. Se você está gostando de descobrir os bastidores da vida de Machado de Assis, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama a literatura brasileira. Sua interação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos como esse. Primeiros obstáculos. Os primeiros grandes obstáculos e traumas na vida de Machado de Assis surgiram ainda na infância e juventude, acompanhando-o como fantasmas silenciosos ao longo de toda a sua existência. Esses eventos, muitas vezes não explicitamente nomeados por ele, impregnaram sua obra de uma sensibilidade trágica e de um olhar desconfiado em relação à natureza humana. O mais evidente dos traumas foi a condição de saúde delicada. Diagnosticado ainda jovem com epilepsia, Machado sofreu desde a infância com as crises convulsivas, em uma época em que não havia tratamento adequado e o entendimento médico sobre a doença era cercado de preconceito e estigmas. As convulsões, que surgiam de forma inesperada, provocavam não apenas sofrimento físico, mas também um impacto emocional profundo, reforçando sua tendência à introspecção, à solidão e ao isolamento social. Esse isolamento foi potencializado pela sua origem social e racial. Como homem pardo em uma sociedade escravocrata e altamente estratificada, Machado enfrentou, de forma velada e constante, o preconceito e as barreiras impostas pela elite branca. Ainda que tenha conseguido galgar posições significativas na sociedade brasileira, chegando a presidir a Academia Brasileira de Letras, sua trajetória foi marcada por uma luta silenciosa contra o racismo estrutural. Um obstáculo relevante foi o acesso limitado à educação formal. Sem ter frequentado escolas regulares, Machado teve que recorrer ao autodidatismo, o que exigiu enorme disciplina e força de vontade. Sua formação intelectual se deu a partir de livros emprestados, leituras solitárias e da convivência com figuras do meio literário, especialmente na tipografia de Paula Brito, onde ingressou como aprendiz aos 15 anos. Lá, o jovem Machado conviveu com escritores, jornalistas e intelectuais, muitos deles abolicionistas e republicanos, que o influenciaram diretamente. Outro trauma significativo foi a orfandade precoce. A perda da mãe Maria Leopoldina, quando Machado ainda era criança, deixou uma lacuna afetiva que nunca foi completamente preenchida. Poucos anos depois, a morte do pai, Francisco José, reforçou esse sentimento de desamparo, obrigando-o a assumir responsabilidades muito cedo e a depender do apoio de terceiros como a madrasta Maria Inês. Além disso, há um aspecto menos frequentemente abordado, mas de grande importância: a sua condição econômica. Durante boa parte da juventude, Machado viveu em situação de pobreza extrema, o que o forçava a trabalhar desde cedo para garantir a própria subsistência. Foi vendedor de doces, ajudante de padaria, aprendiz de tipógrafo, entre outras funções, que, embora humildes, permitiram-lhe observar de perto as nuances do comportamento humano, observação que mais tarde alimentaria sua literatura de maneira magistral. Esse conjunto de obstáculos, saúde frágil, discriminação racial, pobreza, orfandade e exclusão social, criou em Machado uma visão de mundo profundamente realista,
marcada por uma percepção aguda da hipocrisia social, das relações de poder e da precariedade das condições humanas. Não à toa, a ironia, o pessimismo e a melancolia são traços constantes em sua obra, que reflete muitas vezes essa vivência pessoal de vulnerabilidade e luta silenciosa. É possível afirmar que esses traumas não paralisaram Machado, mas, ao contrário, serviram como catalisadores para a construção de sua genialidade literária. Eles o forçaram a desenvolver uma perspicácia incomum para analisar os sentimentos humanos, os jogos de aparência e as contradições sociais, que se tornaram marcas inconfundíveis de sua literatura. Se você também acredita que grandes obras nascem de grandes superações, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama a literatura brasileira. Assim, nosso projeto segue firme, desvendando os bastidores dos maiores escritores da história. Formação. Apesar das limitações impostas pelas suas origens humildes e pelo contexto social e racial do Brasil oitocentista, Machado de Assis construiu uma formação intelectual admirável, digna dos maiores eruditos de sua época. Sua trajetória de aprendizado foi marcada pela autodisciplina, pelo amor obsessivo aos livros e pela convivência estratégica com ambientes culturais que potencializaram sua formação. Sem ter frequentado cursos superiores, nem dispor de uma educação formal, completa, Machado compensou essas lacunas com um autodidatismo voraz. Sua alfabetização inicial deu-se com a ajuda da madrasta, Maria Inês, que, embora analfabeta, estimulou o menino a buscar o saber. Ainda na infância, ele teve aulas com o padre Silveira Sarmento, que o introduziu aos primeiros rudimentos da língua portuguesa e do latim. O verdadeiro salto intelectual, contudo, se deu quando Machado começou a trabalhar, aos 15 anos, na imprensa nacional, no Rio de Janeiro, e logo depois, como aprendiz de tipógrafo na Livraria e Tipografia de Paula Brito. Esse espaço foi fundamental não apenas para sua profissionalização, mas também para sua formação cultural. Paula Brito era um conhecido editor, abolicionista e mecenas de jovens talentos. Sua livraria funcionava como um salão literário informal, frequentado por figuras proeminentes como Gonçalves Dias, José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. Nesse ambiente efervescente, Machado absorveu conhecimentos variados e, sobretudo, ganhou acesso a livros e revistas, nacionais e estrangeiras. Leu clássicos da literatura portuguesa como Camões e Garrett, mergulhou na literatura francesa, que marcaria profundamente sua estética, através de nomes como Victor Hugo, Balzac e Flaubert, e familiarizou-se com pensadores iluministas e com os primeiros romances realistas. Além da leitura, a prática da escrita também se iniciou precocemente. Em 1855, aos 16 anos, Machado publicou seu primeiro poema, Ela, na revista Marmota Fluminense. A partir de então, tornou-se colaborador frequente de diversos periódicos cariocas, assinando crônicas, contos, poesias e peças de teatro. Esses textos iniciais demonstram sua habilidade precoce com o idioma e um olhar já apurado sobre a sociedade carioca. Curiosamente, sua estreia literária se deu no campo da poesia, sob forte influência do romantismo vigente. Durante as décadas de 1850 e 1860, publicou sonetos, poemas líricos e pequenas peças teatrais de cunho sentimental e romântico. No entanto, mesmo nesse período inicial, já se podia perceber traços que mais tarde caracterizariam sua obra madura: a ironia sutil, a introspecção psicológica e a crítica social velada. Paralelamente à produção literária, Machado investiu em sua carreira no funcionalismo público, ingressando como ajudante de guarda-livros na Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1856. Esse emprego, além de garantir uma relativa estabilidade financeira, permitiu-lhe ampliar ainda mais seus contatos com a elite intelectual e política da corte. Na década de 1860,
consolidou-se como um dos principais cronistas da cidade do Rio de Janeiro, escrevendo para periódicos como Diário do Rio de Janeiro, Jornal das Famílias e Revista Ilustrada. Sua prosa ágil e elegante, com críticas bem-humoradas aos costumes da época, rapidamente conquistou o público leitor e chamou a atenção dos círculos literários. Essa fase de formação culminou com a publicação de suas primeiras coletâneas, como Crisálidas, 1864, um livro de poemas que evidencia sua transição do romantismo para um estilo mais contido e clássico. Dessa maneira, a formação intelectual de Machado foi, simultaneamente, solitária e social. Solitária, no sentido do autodidatismo, da luta silenciosa contra a falta de recursos e do enfrentamento do preconceito. Social, na medida em que ele se inseriu e soube aproveitar com inteligência os espaços culturais e as redes de sociabilidade que a cidade do Rio de Janeiro oferecia. A soma dessas experiências moldou, não apenas o escritor, mas também o homem, público que Machado viria a ser, discreto, contido, mas profundamente influente e respeitado. Se você está gostando de conhecer essa trajetória impressionante, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você apoia nosso trabalho e não perde nenhum episódio desta série sobre os bastidores dos grandes escritores. O Grande Conflito. O grande conflito pessoal que atravessou a vida e a obra de Machado de Assis foi, sem dúvida, a luta silenciosa e constante contra o preconceito racial, social e, sobretudo, a fragilidade física e emocional que o acompanhou desde a juventude. Embora sua imagem pública tenha sido sempre a de um homem discreto, elegante e reservado, por trás dessa fachada havia um ser humano atormentado por inseguranças e dores íntimas que marcaram profundamente sua existência. Machado nasceu mulato, epilético e pobre, 3 estigmas que na sociedade patriarcal, escravocrata e racialmente hierarquizada do Brasil do século XIX, representavam barreiras quase intransponíveis. Desde muito jovem conviveu com crises recorrentes de epilepsia, doença que na época era envolta em estigmas e preconceitos, frequentemente associada a distúrbios mentais ou a possessão espiritual. Esse quadro crônico de saúde frágil, agravado ainda mais com o avançar da idade, fez com que Machado adotasse uma postura de grande contenção emocional e social, evitando sempre que possível exposições públicas excessivas ou atividades que pudessem comprometer seu bem-estar físico. Sua timidez, a contenção expressiva e até o célebre humor irônico podem ser, em parte, compreendidos como formas de defesa contra a vulnerabilidade que experimentava cotidianamente. Ao mesmo tempo, Machado teve de enfrentar as barreiras invisíveis impostas pela cor da sua pele em uma sociedade profundamente marcada pela escravidão e pelo racismo estrutural. Embora não tenha militado abertamente pela causa abolicionista, como fizeram contemporâneos seus, como José do Patrocínio ou Luiz Gama, sua ascensão social e intelectual pode ser vista como um ato político em si. Machado superou o preconceito não por confrontá-lo diretamente, mas por transcendê-lo através de uma produção literária sofisticada que o alçou a uma posição única, a de principal nome da literatura brasileira e de presidente da Academia Brasileira de Letras, instituição que ajudou a fundar em 1897 e que simbolizava o ápice do reconhecimento cultural. Outro aspecto desse grande conflito pessoal foi sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. Embora profundamente carioca, Machado foi um observador crítico das transformações sociais e urbanísticas que a cidade atravessou ao longo do século XIX. Da cidade colonial decadente ao início de uma modernização desigual e excludente. Esse olhar melancólico sobre o progresso, associado à sua percepção aguda das hipocrisias da sociedade, alimentou o pessimismo e a ironia que caracterizam sua obra. Além das questões raciais e de saúde, sua vida pessoal foi marcada por perdas afetivas significativas. A morte precoce da mãe, ainda na infância, deixou um vazio que nunca seria plenamente preenchido. Mais tarde,
O falecimento de amigos próximos e, especialmente, da esposa Carolina Augusta Xavier de Novaes, em 1904, com quem foi casado por mais de 35 anos, mergulhou Machado numa profunda tristeza. Carolina foi seu grande apoio emocional, intelectual e prático. Lia seus textos, fazia revisões e compartilhava do seu universo literário. Sua morte marcou o início do declínio irreversível do escritor, que viveria ainda mais 4 anos, profundamente abatido e solitário. O sofrimento íntimo de Machado raramente era expresso de forma explícita, mas permeia, de maneira sutil e elegante, toda a sua obra. Seu famoso pessimismo filosófico, o olhar desencantado sobre a natureza humana, as críticas mordazes aos costumes e à hipocrisia social, são, em grande medida, reflexos elaborados desses conflitos internos. É nesse embate silencioso entre as limitações pessoais e a vontade criativa que se forja o Machado de Assis que conhecemos. Um homem que, apesar de todas as adversidades, construiu uma obra literária universal, marcada pela fineza psicológica, pelo domínio estilístico e pela profundidade filosófica. Se essa trajetória de superação e genialidade está te emocionando, tanto quanto a nós, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e comenta qual outra curiosidade sobre Machado você gostaria de conhecer. Obra icônica. A criação da obra icônica de Machado de Assis não se resume a um único título, mas a um conjunto de romances que marcaram a virada da literatura brasileira rumo à modernidade, principalmente a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Este romance representa não apenas a maior expressão do gênio machadiano, mas também a ruptura definitiva com a estética romântica predominante na época, inaugurando o realismo no Brasil com uma ousadia estilística e temática sem precedentes. O caminho até essa obra-prima foi longo e cuidadosamente trilhado. Antes dela, Machado havia publicado romances mais alinhados ao gosto romântico do século XIX, como Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876 e Iaiá Garcia, 1878. Essas obras já demonstravam sua habilidade narrativa e seu interesse pelas complexidades da alma humana, mas ainda estavam presas às convenções sentimentais da época. O divisor de águas surge com Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrado por um defunto autor que, já morto, decide relatar suas memórias com um distanciamento irônico e um desencanto absoluto com a vida e com a sociedade. O romance rompe com as expectativas tradicionais do leitor. A ideia de narrar depois da morte confere ao autor uma liberdade criativa inédita, permitindo-lhe desconstruir valores sociais, criticar a hipocrisia da elite brasileira e explorar com crueza e humor ácido os limites da existência humana. A elaboração desse romance se deu em um momento de maturidade intelectual e pessoal de Machado, que na década de 1880 já era reconhecido como um dos principais escritores e críticos do país, atuando também como funcionário público e jornalista. Suas leituras filosóficas, especialmente de pensadores como Schopenhauer e Pascal, e o contato com as obras de escritores como Lawrence Sterne e Almeida Garrett, influenciaram diretamente o tom metafísico e o estilo fragmentado da narrativa. A partir de Brás Cubas, Machado desenvolve o que se convencionou chamar de fase realista, ou fase madura de sua produção literária, marcada por um aprofundamento psicológico dos personagens, uma ironia corrosiva e um pessimismo existencial. Essa fase inclui ainda 2 outros romances icônicos, Quincas Borba, 1891, e Dom Casmurro, 1899. Quincas Borba aprofunda a filosofia do humanitismo, apresentada de maneira satírica por meio do personagem título e da trágica trajetória de Rubião, um homem simples que herda a fortuna do amigo filósofo e se perde em meio à loucura, à ambição e ao isolamento. Já Dom Casmurro é talvez sua obra mais conhecida internacionalmente,
ao criar um dos narradores mais complexos da literatura universal, Bento Santiago, cujo ciúme paranoico sobre a suposta traição de Capitu permanece até hoje como um dos enigmas mais debatidos por leitores e críticos. Criação dessas obras icônicas reflete não apenas a evolução estilística de Machado, mas também sua capacidade de captar e expressar, com precisão cirúrgica, os dilemas e contradições da sociedade brasileira do século XIX. Uma sociedade em transição, ainda marcada pelos resquícios da escravidão, pelo patriarcalismo e pela desigualdade social. A linguagem machadiana, sofisticada e cheia de sutilezas, tornou-se uma marca registrada, assim como o uso frequente de recursos inovadores para a época, como a quebra da linearidade narrativa, os diálogos diretos com o leitor, a fragmentação dos capítulos e a construção de personagens ambíguos e multifacetados. A criação dessas obras também consolidou Machado de Assis como um autor universal, cuja literatura transcende as fronteiras nacionais para dialogar com temas atemporais. O poder, a hipocrisia, o amor, o ciúme, a loucura, a morte. Se você já leu alguma dessas obras, conta pra gente nos comentários qual delas mais te marcou. E claro, já deixa aquele like e compartilha o vídeo com seus amigos amantes da literatura. O sucesso. O sucesso de Machado de Assis foi um processo gradual, construído ao longo de décadas, mas que atingiu seu ápice justamente após a publicação de suas obras-primas realistas, consolidando-o como a figura literária mais importante do Brasil. Contudo, é importante ressaltar que esse sucesso se deu em um contexto muito específico, que não corresponde necessariamente ao reconhecimento massivo ou popular que se imagina hoje. Na sua época, Machado de Assis era um autor respeitado entre intelectuais e literatos, mas não era, de forma alguma, um best-seller ou uma celebridade de massas. O público leitor brasileiro ainda era restrito e composto majoritariamente por membros da elite, o que tornava o mercado editorial bastante limitado. Sua escrita, densa e irônica, não era de fácil assimilação para todos, exigindo do leitor uma atenção e uma capacidade interpretativa apuradas. Assim, o sucesso de Machado foi, principalmente, de prestígio intelectual, e não exatamente de vendagens estrondosas. Ainda assim, esse prestígio foi suficiente para que ele ocupasse um espaço inédito na cena cultural brasileira. Em 1897, tornou-se o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, ABL, instituição que ajudou a fundar e que, até hoje, o reverencia como seu patrono máximo. Sua liderança na ABL simbolizava não apenas sua autoridade literária, mas também sua inserção definitiva na elite intelectual brasileira. Algo impressionante se considerarmos sua origem modesta e a estrutura social profundamente racista e excludente da época. As consequências desse sucesso, no entanto, foram vividas de maneira bastante discreta por Machado. Diferentemente de muitos escritores que, ao alcançarem reconhecimento, buscaram a notoriedade pública ou se envolveram em polêmicas e debates acalorados, Machado manteve sua postura reservada, avessa aos holofotes. Sua vida social foi pautada pela discrição e pelo convívio com poucos amigos íntimos e colegas de ofício. Um dos aspectos mais marcantes das consequências do seu sucesso foi a forma como ele passou a ser lido e interpretado pelos contemporâneos e pelas gerações seguintes. Enquanto vivo, Machado foi muitas vezes visto como um moralista ou um cético, sem que se compreendesse inteiramente a complexidade filosófica e psicológica de sua obra. Apenas no século XX, com os estudos críticos realizados por intelectuais como Antônio Cândido, Helen Caldwell e Roberto Schwartz, entre outros, é que se consolidou a visão de Machado como um dos grandes nomes da literatura mundial, sendo comparado a gigantes como Flaubert, Dostoiévski e Henry James. Outro efeito importante do seu sucesso foi a inspiração que passou a exercer sobre as gerações futuras de escritores brasileiros. A partir dele, a literatura nacional conheceu novas possibilidades estéticas, especialmente no que se refere à exploração da subjetividade, da ironia
e da crítica social. Autores como Lima Barreto, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Rubem Fonseca, cada um a seu modo, beberam da fonte machadiana, reconhecendo nele um mestre incontornável. Não obstante, as consequências do sucesso de Machado se estendem até os dias atuais, com sua obra sendo constantemente reeditada, adaptada para cinema, teatro e televisão, e estudada em escolas e universidades dentro e fora do Brasil. De figura discreta em seu tempo, Machado tornou-se póstumamente um símbolo da genialidade literária brasileira e um ícone cultural que transcende fronteiras. E você, já leu alguma obra de Machado? Deixe nos comentários sua experiência e qual livro dele mais te impactou. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis que temos por aqui. O legado. O legado de Machado de Assis é, sem sombra de dúvida, um dos mais profundos e duradouros da literatura mundial. Sua influência transcende o tempo, os estilos e até mesmo as fronteiras nacionais, tornando-se referência obrigatória em qualquer estudo sério sobre literatura em língua portuguesa e, cada vez mais, sobre literatura universal. Primeiramente, é importante destacar que Machado de Assis realizou uma verdadeira revolução estética no Brasil. Antes dele, predominava na literatura brasileira um estilo mais voltado ao romantismo, à exaltação da natureza e dos sentimentos nacionalistas. Machado, por sua vez, trouxe a introspecção, a análise psicológica profunda e uma ironia sofisticada que apontava para as contradições humanas e para as hipocrisias sociais. Essa virada estética, representada principalmente a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, abriu caminho para o realismo no Brasil e elevou o patamar da literatura nacional. Seu legado literário é também técnico. Machado foi um mestre da ambiguidade, do narrador não confiável, da metáfora discreta, do subtexto denso. Muitos estudiosos o consideram um precursor das técnicas modernas de narrativa, antecipando recursos que seriam amplamente explorados apenas no século XX, como o fluxo de consciência e a quebra da linearidade temporal. Por essa razão, é frequentemente comparado a nomes como James Joyce, Marcel Proust e Virginia Woolf, apesar de ter escrito décadas antes desses autores. A influência direta de Machado pode ser sentida em diversos escritores brasileiros. Lima Barreto, embora crítico de certos aspectos de sua obra, reconheceu sua importância. E como Machado também pautou sua produção pela crítica social e pelo olhar atento às mazelas da sociedade. Graciliano Ramos, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, cada um com suas singularidades, também são devedores da profundidade psicológica e estilística que Machado legou. No campo acadêmico, sua obra é objeto de um sem fim de teses, dissertações e artigos não apenas no Brasil, mas em universidades ao redor do mundo. Sua presença é obrigatória em currículos escolares e universitários, sendo amplamente estudado em cursos de literatura, filosofia, sociologia e psicologia. Tamanha a complexidade e riqueza de suas narrativas. Além disso, Machado de Assis ocupa hoje um espaço fundamental na construção da identidade cultural brasileira. Sua trajetória pessoal, de homem negro, pobre, epilético, que superou as adversidades para tornar-se o maior escritor do país, é frequentemente evocada como exemplo inspirador de superação e talento. Contudo, esse aspecto também suscita debates importantes sobre racismo estrutural e apagamento. Por muitos anos, a imagem de Machado foi embranquecida, inclusive em ilustrações e livros didáticos, como forma de ajustar sua figura ao cânone elitista e eurocêntrico que predominou no Brasil. Felizmente, movimentos acadêmicos e sociais vêm, há décadas, resgatando e afirmando Machado em sua inteireza. Um homem negro, pobre, autodidata e genial. Internacionalmente, a obra de Machado vem ganhando cada vez mais espaço, graças a novas traduções de qualidade, como as realizadas por Gregory Rabassa e Flora Thompson DeVoe.
que ajudaram a mostrar ao mundo a complexidade e a universalidade de seu pensamento. Críticos renomados, como Susan Sontag e Harold Bloom, já declararam Machado como um dos maiores escritores de todos os tempos. Por fim, o legado de Machado de Assis é também um convite à reflexão. Seus livros continuam nos instigando a pensar sobre as máscaras sociais, as fraquezas humanas e os limites da moralidade. Ler Machado é sempre um exercício de autoconhecimento e de crítica social. E você se identifica com algum dos personagens machadianos? Qual deles mais te marcou? Deixe seu comentário e vamos trocar impressões. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem também ama literatura. Para finalizar, chegamos ao fim desta imersão pela fascinante trajetória de Machado de Assis, um homem e um escritor que ultrapassaram todas as barreiras do seu tempo. Sua vida é, por si só, uma narrativa poderosa de resistência, genialidade e, sobretudo, de humanidade. Ao revisitar sua história, percebemos que Machado não foi apenas o criador de personagens memoráveis ou o mestre de uma estética literária inovadora. Ele foi e continua sendo um espelho que nos convida a olhar para dentro e a refletir sobre as complexidades da nossa própria existência. Cada uma de suas obras, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a Dom Casmurro, de Quincas Borba, a Esaú e Jacó, não apenas nos entretém, mas nos provoca, questiona e desestabiliza. A vida de Machado também nos inspira em outra dimensão, a da superação pessoal. Nascido em um contexto de adversidade com poucos recursos, enfrentando problemas de saúde, preconceitos raciais e barreiras sociais, ele não apenas se inseriu no mundo literário como o moldou, influenciando gerações e construindo um legado que se perpetua mais de um século após sua morte. Sua trajetória é a prova viva de que o talento e a dedicação podem, sim, transformar a realidade, por mais hostil que ela pareça. Mais do que um autor, Machado de Assis se tornou um símbolo de um Brasil que, embora marcado por profundas desigualdades, também é capaz de produzir figuras intelectuais de reconhecimento mundial, um símbolo de uma literatura que não se conforma com os limites impostos, mas que, pelo contrário, rompe fronteiras e se afirma pela qualidade e pela originalidade. Ao encerrar este vídeo, fica o convite para que você, espectador, revisite, ou quem sabe descubra pela primeira vez, a obra machadiana. Permita-se mergulhar nas ironias finas, nas ambiguidades morais e nos dilemas humanos que compõem esse universo tão vasto e, ao mesmo tempo, tão intimamente brasileiro. E lembre-se, a literatura, como bem demonstrou Machado, não é apenas um espelho que reflete a sociedade, mas também uma janela que nos permite ver o mundo com outros olhos e, quem sabe, transformá-lo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhe com amigos que também apreciam literatura. Deixe seu comentário. Qual obra de Machado de Assis mais te impactou? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Muito obrigado por acompanhar mais este episódio do nosso canal Por Trás do Livro. Até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais uma história fascinante que se esconde por trás das páginas que tanto amamos.